Olá, internautas! Continuando com a nossa série de entrevistas sobre a consciência negra, eu estou aqui com o professor Adeir Ferreira. Ele é consultor da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Distrito Federal. Como vai, Adeir? Tudo bem? Bom dia, João. Vou bem. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Adeir, explica pra gente o que é essa Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Distrito Federal. A Comissão da Verdade sobre a escravidão negra, ela já é uma tradição na OAB e que funciona como a comissão sobre o levantamento das informações da ditadura militar no Brasil, por exemplo. Uma similar daquela Comissão da Verdade criada lá no governo Lula ainda. Exatamente. Então a finalidade é levantar informações que não é mediatizadas, que não é popularizadas, para poder reivindicar direitos que foram subtraídos, que foram retirados, né? Então a finalidade de uma Comissão da Verdade é essa. O que tem ainda de tão escondido em relação à escravidão branca? A gente sabe que lá ainda no século XIX, Rui Barbosa mandou queimar todos os papéis, mandou sepultar tudo que pudesse ter de informação, documentação da escravidão no Brasil. Mas o que dá para se descobrir ainda? O que ainda não veio à tona, além do fato de que é conhecido? Então, João, a questão ela é justamente essa, porque a Comissão da Verdade ela tem por finalidade resgatar essa versão dos fatos, retirando, como por exemplo, aquele discurso unilateral de uma verdade branca. Então a gente busca a verdade negra, a verdade sobre os fatos numa perspectiva negra, para que seja evidenciado com maior veracidade, com maior certeza e profundidade as informações sobre o povo negro. Então o povo negro tem que falar a sua verdade. Como, por exemplo, se perguntarmos aos nossos alunos o que é um quilombo, eles não saberão o que é um quilombo. Então eles sabem que são negros, são pessoas negras, mas não dominam o conceito de quilombo. Porque um quilombo ele tem uma historicidade que está muito correlacionada com a escravidão que nós tivemos no Brasil. E após o processo de escravidão, que nós temos a pseudo-liberdade, nós temos ainda muitos problemas que acarretaram os negros, mas sobretudo e principalmente, primeiramente, os quilombos e remanescentes de quilombos, que são pessoas que permaneceram nas adjacências das fazendas ou nas fazendas, e pessoas que tinham terras muito volumosas, né, como negros e quilombos, que eram comunidades, e que perderam suas terras, que perderam, além das terras, dos direitos que nós já sabemos, né? Então perderam terras, eles perderam o direito de perpetuar sua cultura. Então os latifundiários e fazendeiros alargaram seus interesses ainda mais e subtraíram dos quilombolas, das comunidades quilombolas, a preço de banana ou forçosamente, ou mesmo matando. Então subtraíram esses únicos bens que restaram para os poucos negros que tiveram bens, como terra, por exemplo. Então a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, ela tem por finalidade acompanhar, historicamente, trazer esses fatos históricos como registros que tem cartórios em igrejas e a própria oralidade também dos povos negros tradicionais quilombolas, que relatem a sua história, que conte a história negra e não essa versão que nós temos, uma versão branca, hegemônica, unilateral e que determina e condiciona toda a população sobre a história do próprio negro. Então o negro precisa dizer isso. Nós estamos falando da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Distrito Federal. A gente sabe que no entorno, mas também dentro do próprio Distrito Federal, o território do Distrito Federal, existe remanescentes de quilombo, como Santa Maria. No entorno nós temos o Mesquita, nós temos bem próximo Cavalcante dos Calumbas. Você mencionou agora há pouco um outro quilombo também que sofreu violência. Essa luta dos quilombolas, ela ainda persiste ainda. Quais são os níveis de agressão que eles estão sofrendo? Os níveis de agressão são vários. Então vamos falar de quilombos distintos. Por exemplo, nós temos quilombos urbanos e nós temos quilombos rurais. Que são Quais são os quilombos que existem no Distrito Federal? No Distrito Federal, então, uma das etapas da própria Comissão da Verdade é relatar que aqui foi terra quilombola antes de existir o próprio Distrito Federal. Quer dizer que Brasília foi construída dentro de um território quilombola. Exatamente. Então, assim, são essas questões que a Comissão da Verdade traz à tona, porque a história ela não mostra isso, a história não diz isso.
porque é chocante, impactante. Então estava mais fácil, eu desculpe interrompê-lo, seu raciocínio, mas eu acho que é importante talvez pontuar essa questão. Então estava mais fácil Juscelino entrar dentro de uma terra que era quilombola do que de uma área de fazendeiros? Exatamente. Podemos fazer essa dedução, podemos intuir isso? Podemos. Porque, João, uma terra quilombola até então era uma terra de ninguém, ou uma terra que se podia tudo, ou uma terra que facilmente pode ser desapropriada, então pessoas simples, camponesas, sem instrução, e que eram ludibriadas e perderam suas terras a troco de banana. Então a condição como cada quilombo viveu em sua terra, ela é distinta, né? Então, por exemplo, por forma de seja em comunidades quilombolas, povoados ou cidades bem estruturadas, mas muitos viviam dentro de fazendas, de terras devolutas, né? Então significa que cada quilombo ele tem a sua característica. Então, para a Comissão da Verdade trazer essas informações é que vai dar um direcionamento. Nós não podemos falar de quilombos de uma forma unânime e também não genérica, mas cada quilombo tem uma especificidade e a sua relação com a terra. Em Cavalcante mesmo, nós temos 3 quilombos que eles, aliás, o quilombo que ele se organiza por municípios e o quilombo que se organiza também por povos. Então, como os calungas lá que eles se organizam por lideranças, né? Então, cada liderança, cada comunidade, cada quilombo, ele tem a sua demanda própria. Então, só organizando as ideias aqui, que para resgatarmos a história de fato, tem que ser a história daquele povo. Não dá para uniformemente falar. Os quilombos são todos iguais? Não são. Não são. Então, cada quilombo tem uma característica, tem uma religiosidade, não aquela como nós achávamos sempre correlacionado com as religiões de matriz africana. Então, não há uma unanimidade nem uniformidade, né? Então, aqui no Distrito Federal, no entorno, como nós temos aqui nas adjacências do Distrito Federal, Mesquita, Padre Bernardo, que é bem próximo aqui de nós, que são quilombos e remanescências de quilombos, tem as suas características individuais e tem também o que os conecta, que é um fator também que a Comissão da Verdade vê. Qual a relação desse quilombo com esse daqui? Então, eram ramificações de própria família, como é que eles saíram daqui para ir para lá? Como é que eles chegaram aqui? Então, a historicidade dos próprios quilombolas é importante para o fortalecimento da identidade cultural, da identidade étnico-racial, né? Então é imprescindível que esse resgate ele não é só sobre terras, é sobre identidade para fortalecer, né? Para sabermos como é que um quilombo urbano ele se difere em relação a um rural. Então um quilombo urbano ele tende mais a perder a sua identidade por causa tanto da miscigenação como a interculturação que vai ocorrendo ali, né? Através das religiões, da educação, da escola, das formas de produção de trabalho. Então são diversos fatores. E até também, né, no caso do urbano, até também a especulação imobiliária, né? Exatamente. Porque o que a gente verifica é que Santa Maria e Cidade Ocidental, onde está o Mesquita, por exemplo, estão sofrendo uma pressão muito forte da especulação imobiliária. Exatamente. Como é que está a situação? Você tem conhecimento? O conhecimento ainda por alto, e como nós estamos ainda fazendo levantamento dessas informações, eu estou apenas como consultor, não um detentor de todas as informações, elas também são pertinentes e sigilosas, e a gente tem o interesse de manter a veracidade dos fatos e utilizar da melhor forma possível, mas detalhadamente não dá para se falar. Mas nós sabemos que o assédio da especulação imobiliária de grileiros, latifundiários, fazendeiros, ela é muito grande, por diversos interesses. Então, o que é que ocorre em geral? Eu posso falar de modo geral nos quilombos. Quando um quilombo ele está assentado, devido ao tempo já de existência dele ali naquelas terras, e que esses assédios que eles ficam sofrendo então, de grileiros e fazendeiros, é para tentar descaracterizar aquela terra como quilombola. Descaracterizando aquela terra como quilombola, então significa que é permitido fazer tudo lá. Porque assim como uma reserva indígena, ela tem a sua proteção legal
para que nela seja preservada a cultura dos povos indígenas, o mesmo vale para o negro, embora seja em outro âmbito. É uma comunidade tradicional, né, que é o termo que se usa. Exatamente. Então, quando você quebra a característica de uma comunidade tradicional, então é permitido, né, em tese, lotear, fazer condomínios, vender, você tirar mesmo a identidade. A investida, por exemplo, contra a Mesquita, ela vai um pouco nesse sentido, né? O plano diretor de Cidade Ocidental quer transformar a região numa região urbana. Exatamente. Aí isso caracteriza a questão da titulação, dos estudos do INCRA e da Fundação Palmares, é mais ou menos esse rumo, então. Exatamente. É nessa perspectiva, João, que as comunidades quilombolas elas sofrem muito, porque o discurso que é passado para os próprios quilombolas é de que o desenvolvimento urbano, que é uma tendência que todo mundo vê como benéfico, que é interessante, é uma espécie de um docinho para a criança, né? Como se fosse utilizar uma metáfora para poder dizer assim, olha, vocês vão crescer, vocês vão se desenvolver. Só que a intenção, na verdade, é outra, né? Tomar conta daquelas terras, né? Os fazendeiros. É um pouquinho daquela história de quando os portugueses chegaram no Brasil, então estamos trazendo aqui a Bíblia para vocês. Exato, né? E vocês não... Aí vocês ficam com a Bíblia e a gente fica com a terra. Exatamente, então é mais ou menos isso. Então a preocupação da Comissão da Verdade em levantar esses fatores e dar o direcionamento para o âmbito histórico, cultural, jurídico, né, se for preciso. Então a Comissão da Verdade ela tem a intenção de fazer esse enquadramento histórico e apresentar para os órgãos competentes, para apresentar para a própria comunidade quilombola como uma forma de empoderamento também deles, para que se dê os encaminhamentos, então, para que seja feita a justiça. A intenção de uma Comissão da Verdade ela é essa. Eu gostaria só de destacar que a Comissão da Verdade sobre a escravidão negra no Distrito Federal em torno, ela está no âmbito dos bancários e não mais da ordem dos advogados. Por quê? Porque por dois fatores, né? Então, a forma como a Comissão da Verdade ela é instalada e estruturada no âmbito da OAB, ela cumpria mais um papel funcional, né? Talvez por uma imposição social, popular, não sei, e aquilo de uma certa forma emperrava os trabalhos da Comissão da Verdade. E um outro fator é que, com toda a conjuntura política atual e o posicionamento da OAB em relação às questões políticas, e lembrando que a pauta quilombola é uma questão política, então a própria comissão ela se cobrou, né? Cobrou muito de si mesmo que aquele posicionamento da OAB não seria condizente, não é condizente com a pauta política, com a pauta da Comissão da Verdade. Então esses dois motivos fizeram com que então todos os membros, né, da comissão decidiu se retirar da OAB e manter a comissão e arrumar um outro abrigo. E esse abrigo então que conseguimos foi no âmbito dos bancários. E qual a característica que isso gerou? Que aquela comissão, enquanto estava no âmbito da OAB, você tinha preponderantemente ou quase que unanimemente advogados. Então o direcionamento ele era mais jurídico. E essa Comissão da Verdade ela já tem uma variedade maior, seja de pessoas simples do povo, ativistas, né, negros, ativistas, além de advogados, como no meu caso eu, professor, você tem jornalistas, psicólogos, os próprios bancários. Então você tem já uma variedade, e essa variedade faz com que a qualidade do serviço ela seja destacada, né, de uma certa forma, porque ela não vai ter uma perspectiva meramente jurídica. Então esses dois fatores que fizeram com que a Comissão da Verdade se abrigasse no âmbito dos bancários tivesse também uma variedade maior. Então a preocupação da nossa presidente da comissão, que é a doutora Lucélia Aguiar, e de todos os demais membros, como relatores e consultores, é de que não tenha aquela burocratização de uma hierarquia. É uma comissão que tem mais do que uma pauta, tem um vínculo, né? Então são negros, militantes, ativistas que vão se unir em prol de questões negras.
de questões étnico-raciais e quilombolas, e não por uma mera formalidade, né? Embora eu não tenha participado da Comissão da Verdade no âmbito da OAB. Ok, então essa foi a entrevista com o professor Adei Ferreira, da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Distrito Federal. Você pode obter mais informações sobre o trabalho da comissão lá no www.verdadenegra.com.br. Tá? Você vai encontrar todas as informações sobre o assunto e fazer contato também com o pessoal da comissão, se tiver alguma informação, quiser compartilhar alguma coisa. Agradeço você, Adei, pela presença aqui com a gente. E acesse o nosso site, nosso portal www.trespoderesbrasil.com.br. Até a próxima.